Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, Dispensador da graça de Deus. Terça-feira, ler com oração 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Prisioneiro por ser fiel a Cristo e amar os gentios. Dando prosseguimento a nosso estudo de Efésios, leiamos: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Efésios capítulo 3, versículo 1. Que causa era essa? Era toda a revelação transmitida nos 2 primeiros capítulos, mencionada resumidamente na segunda-feira. É por essa causa que Paulo se tornou prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios. Paulo escreveu a carta aos Efésios durante seu primeiro aprisionamento em Roma. A causa de sua prisão foi a perseguição dos judeus. Seus compatriotas o acusaram junto à autoridade romana, fizeram um tumulto em Jerusalém, agitaram toda a cidade e prenderam-no. Mas ele foi salvo pelo comandante da força que o levou para Cesareia. Mais tarde, os judeus tentaram trazê-lo de volta para Jerusalém, tencionando matá-lo. Porém, antes disso, ele foi levado à prisão em Cesareia, local em que permaneceu aproximadamente 2 anos. Mas por que tanto ódio dos judeus contra Paulo? Por causa do evangelho aos gentios. Se ele tivesse sido como alguns em Jerusalém, principalmente sob a liderança de Tiago, irmão de Jesus, o qual foi proeminente presbítero na igreja em Jerusalém, não teria sido perseguido. Tiago adaptou aos costumes judaicos tudo o que o Senhor Jesus pregou. Essa adaptação não suscitava ira nem ódio. Não gerava perseguição à liderança da época. Vivia-se em paz. Paulo não poderia viver assim. Caso Paulo fosse complacente com aquela mistura, não ofenderia os judeus nem seria perseguido. Ele sofreu porque foi fiel ao Evangelho. Ele não se importou com a perseguição, mas foi fiel ao Senhor Jesus. Da mesma forma, a postura de um líder, servo de Deus, é ser fiel ao Senhor. Não deve estar preocupado em agradar a homens e ser querido e aplaudido por todos, falando só o que a multidão quer ouvir. Querido leitor, enquanto eu vivo, não quero perder um minuto sequer. Em cada minuto de minha vida, quero que o Senhor me use para que sua obra avance. O Senhor investiu tanto em mim. Preciso produzir algo segundo a vontade de Deus. Não tenho o direito de agradar a um grupo de pessoas com o fim de ganhar seguidores, aumentar minha fama e buscar glória, pois naquele dia terei de prestar contas ao Senhor. Portanto, sejamos fiéis. Não olhemos para as perseguições ou dificuldades. Anteriormente à conferência em Sumaré, ministrei uma conferência em Salvador. A igreja ali passava por uma situação difícil, porém não fui lá para falar palavras bonitas e agradar aos irmãos. Falei o que tinha de falar. Esse falar provocou uma reação na igreja. A prova disso é que depois os irmãos da cidade me procuraram e relataram que a igreja em Salvador hoje é outra. A alegria invadiu o coração de todos eles, inclusive dos jovens e adolescentes. Ninguém os segura mais. Por essa razão, não podemos falar apenas aquilo que agrada, com o fim de evitar perseguição ou dificuldade. Temos de ser fiéis ao Senhor. Deus confiou a Paulo o evangelho da incircuncisão, conforme descrito em Gálatas. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João,
que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Capítulo 2, versículos 7 e 9. Somos gratos ao Senhor por nos dar um irmão tão fiel. Foi por intermédio da pregação de Paulo que o Evangelho alcançou toda a Ásia Menor. Alcançou o que hoje é a Turquia, Europa e Macedônia. No caminho para a prisão romana, o Evangelho, por meio de Paulo, alcançou a Itália e tomou conta da Europa. Hoje, se o Evangelho chegou ao Ocidente, foi por causa da fidelidade de Paulo. Caso contrário, o Evangelho teria permanecido isolado somente na Judéia. Graças ao Senhor pela valentia e bravura desse homem. Senhor, agradecemos a Ti por Teu servo fiel, que fez com que o Evangelho chegasse a nós. Amém. Pergunta de hoje: por que Paulo menciona que a ele foi confiado o Evangelho da incircuncisão? Jesus é o nosso amado Senhor. Do Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas Tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas Tua glória eu ver, o mal vem derrotar.